Olá a todos os ouvintes da Rede Fé, estamos aqui de novo. Eu sou o pastor Roberto da Igreja Moriá de Ribeirão Preto, com o programa Palavra e Poder, e este programa patrocinado pela Igreja Moriá. Estamos aqui de coração aberto, vamos dar continuidade. Você que acompanhou o programa da segunda, de ontem, de terça-feira, hoje de quarta, você que tem acompanhado, nós vamos mostrar aqui a importância de perseverar na palavra de Deus. Nós não falamos muito sobre isso ontem, a importância, quer dizer, nós vimos lá ontem que se sujeitar a Deus, Deus é o verbo que se fez carne, se sujeitar à palavra, submissão à palavra, depois resistência ao mal, ao diabo, à doença, à miséria, seja o que for, e isso vai fugir da nossa vida. Não adianta querer queimar etapa. Deixar de se sujeitar a Deus, e nós falamos muito ontem sobre isso, não é sujeição à religião, que muitas pessoas, por que ela se frustra com as religiões? Porque ela se sujeita, ela procura fazer tudo certinho como a religião ensina para ela, e aí ela não vê resultado, ela não colhe fruto disso, e ela começa a se decepcionar e achar que religião nenhuma presta, é tudo a mesma coisa, não vale de nada. Não estamos aqui para ensinar você a se sujeitar a nenhuma religião, nenhuma, mas estamos aqui para te ensinar a se sujeitar a Deus. E como é que eu faço isso, pastor? Palavra. Quando você se sujeita à palavra, quando você não se opõe a ela, quando você é submisso a ela, quando você crê nela, depende dela, confia nela, acredita nela e se lança crendo nela, você está se sujeitando a Deus. A hora que você faz isso, aí você vai receber a capacidade e a força que vem de Deus através da palavra, a sujeição à palavra, você recebe a força e o poder para poder resistir. A resistência não é para qualquer um. O que é resistência? Aquela pessoa que ela é perseverante, ela luta de um jeito e de outro, não dá certo, ela tenta aqui, não dá, tenta ali, não dá. Enquanto ela não resolve, enquanto ela não consegue resolver, ela não desiste. Isso é o espírito de perseverança. E isso vem, às vezes, muito parte do nosso espírito. Por isso que é importante a sujeição à palavra. Mas eu não estou sozinho aqui nos estúdios, Não estou sozinho. Estou com o ministro Ricardo, que também vai falar um pouco, vai dar as considerações iniciais. Nós já vamos até dar os endereços, e depois, para o final, daqui a pouquinho, nós vamos estar fazendo oração da fé. Se você precisar da nossa ajuda em oração, estamos aqui, vamos orar, usar a nossa fé, a autoridade do poder de Deus. Se você acredita nesse ato de fé aqui, que Deus não pode colocar o poder dele, a unção aqui para te curar aí onde você está, e nesse copo com água que você está com ele aí, pode. Tudo é possível àquele que crê. Talvez você está precisando de um milagre urgente aí. Você está aí agora, sabe? Bateu o desespero diante de uma situação, uma enfermidade, uma doença, uma notícia muito ruim. Você correu aí, sintonizou na Rede Fé. Fica aí, não sai, porque daqui a pouco nós vamos orar. Coloca um copo com água, que Deus vai ungir essa água, e através dessa água, Deus vai entrar na tua vida, vai trazer cura, restauração, libertação, vai te abençoar. Mas o ministro Ricardo está aqui conosco também. Olá, meu amigo, minha amiga, e é sempre um prazer estar aqui com todos vocês. E nós estamos engajados nessa fé. Aonde há a palavra de Deus, aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. E, como o pastor colocou, talvez você se encontre numa situação que você precisa de um milagre urgente. Então, meu amigo, não se desespere. Fique conosco esses 30 minutos que estaremos aqui nessa programação. Que esse milagre que você precisa vai acontecer durante essa programação, vai acontecer durante essa oração. Ministro, e como que o senhor pode me afirmar isso? Eu afirmo para você à luz da palavra de Deus. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. E nós estamos aqui para te levar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para te levar a fé. A palavra de Deus nos coloca de pé. A palavra de Deus nos dá força. A palavra de Deus nos faz forte, independente do problema e das circunstâncias que estamos vivendo. Então, meu amigo, esse não é o fim. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, não importa. O que importa é que se você der ouvido à palavra de Deus, ainda hoje,
você já vai ver uma diferença na sua vida. Ainda hoje, você vai ver o milagre que você precisa. O milagre que você tanto busca, o milagre que você precisa, não depende de mim, não depende de Deus, depende de você. A hora que você põe a sua fé em prática na palavra de Deus, Deus tem a ferramenta que Ele precisa para executar o milagre na sua, na minha, na vida de todos aqueles que agem a fé na sua palavra. Não é isso, pastor? É isso mesmo, graças a Deus. E antes da gente entrar na palavra de hoje, né, que também está em Tiago, vamos começar em Tiago 1:25. Se você está com a Bíblia, já pode ir abrindo. É apenas nós vamos dar continuidade, né, daquilo que nós estávamos falando ontem, mas eu quero já adiantar aqui para vocês que, pastor, onde fica a igreja de vocês? Ribeirão Preto, prefixo 16, aqui em Ribeirão Preto, fica na Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz. Rua Platina, 121, Jardim Santa Cruz. Vou repetir, Rua Platina, para quem está nos ouvindo, né? Para quem está nos assistindo, você vai ver no rodapé aí aparecendo para vocês, mas quem está nos ouvindo, Rua Platina, 121, Jardim Santa Cruz, ok? Quero deixar também nossos endereços das redes sociais, muito fácil, tanto o endereço do Instagram como do YouTube. É @igrejamoriá.rp. Esse é do Instagram, repetindo, igrejamoriá.rp é o Instagram. É a mesma coisa, o que vai mudar? Só o final, que é o YouTube. Igreja Moriá RP, tudo junto, sem pôr o ponto, né, separar o Moriá do RP. Então, do Instagram, igrejamoriá.rp. Do YouTube, @Moriá, RP, tudo junto, é o nosso endereço do YouTube. E o telefone, vocês têm um telefone para que eu possa entrar em contato, se comunicar com vocês? Temos um telefone, prefixo 16, aqui em Ribeirão Preto. O telefone é o 9, né? 99400-9450. Vou repetir, 9, nesse número aí que colocaram na frente, depois de um tempo, né? Então fica 99400-9450. Esse é o número nosso do WhatsApp. Como algumas pessoas têm feito, se você quiser fazer, você vai nos adicionar, vai mandar um pedido de oração, uma fotografia, de repente, de um filho, de uma filha, ou do marido, esposa, não sei. Alguém que está doente, enfermo, que vai passar por alguma cirurgia, ou alguém que está com um problema muito sério. Você adiciona, você manda o teu nome, tudo certinho, põe lá para a gente estar orando por vocês. Nós estamos num propósito de 70 dias, a oração da madrugada. Foi bom lembrar, né? Nós estamos num propósito de 70 dias, a oração da madrugada. E por onde vocês estão entrando? E ao vivo, pelo Instagram. Qual que é o endereço se você quer estar conosco, orando na madrugada? São 70 dias. Hoje foi o 45º dia. Até o dia 19 de dezembro, 5 horas da manhã, nós estamos, eu e minha esposa, ao vivo, pelo endereço, então, @igrejamoriá.rp. Esse é o endereço do Instagram. Então, se você entrar lá na nossa página, e todos esses programas que já passaram, se você perdeu algum, você vai entrar na página do YouTube, que também é @igrejamoriá, aí é tudo junto, RP, que é o YouTube. Todos esses programas estão lá. É só você entrar e você vai poder acompanhar e assistir. O que nós vamos fazer então agora? Vamos lá em Tiago. Você já deixou o copo de água, está tudo preparado? Tiago, no capítulo 1, no versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera o evangelho e a lei perfeita, é a tradução que está ali. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Olha quanta coisa, Primeira coisa, aquele que considera, quer dizer, aquele que presta muita atenção na palavra, que é a lei perfeita. Não existe leis dos homens da terra perfeita, todas elas são leis imperfeitas, são leis que precisam de emenda, está sempre mudando alguma coisa porque não funcionou. A única lei que funciona, que não precisa mudar nada, é a palavra. Então a Bíblia chama a palavra de Deus de lei perfeita. Tá? Então aquele que presta bastante atenção nessa lei perfeita e a lei da liberdade, né? Que é a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e ela vai trazer, conhecereis a verdade vos libertará. Lei perfeita da liberdade.
prestei atenção, entendi, e nela persevera, terceiro ponto, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente. O que é isso? Aquele que ouve e esquece. Mas, ao invés de ser esquecido, um operoso praticante, um que pratica aquilo que aprendeu, que pratica a palavra. Esta pessoa, né, que observou, que prestou atenção, que entendeu, que perseverou e começou a praticar, esta pessoa será bem-aventurada no que ela realizar. Olha que coisa maravilhosa. É que é muito assunto aqui, grandioso, né? O que é isso, gente? Vocês estão percebendo, se vocês estão acompanhando as programações anteriores, nós estamos aqui para destacar o quê? Aquilo que realmente funciona. E o que funciona? A palavra de Deus funciona. Nós estamos falando isso, falamos isso já ontem, estamos falando hoje, vamos falar amanhã. Isso, a palavra de Deus funciona. Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui. Não é a minha palavra. Se fosse a minha palavra, eu ia falar para você, esquece. Eu estou falando que a palavra de Deus, ela funciona. A Bíblia diz o céu e a terra, tudo que é nesse mundo um dia vai passar, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Por que a palavra de Deus jamais hão de passar? Porque ela é eterna. E por que ela é eterna? Porque o dono dela é eterno. Deus é eterno. Né? Então, o dono da palavra, o autor da palavra, pastor, não é a palavra foram homens, pessoas em épocas, tempos diferentes, inspirados pelo Espírito de Deus. É tão maravilhoso que épocas e tempos que as pessoas, milhares de anos, um antes do outro depois, sem se conhecer, eles vêm e vêm falando ali, tudo vai se encaixando, é a perfeição, é a lei perfeita da liberdade. É a lei perfeita da liberdade. Não é isso, ministro Ricardo? Exatamente. E a gente medita sobre a palavra de Deus, que coisa grandiosa. Porque o que é que tem nesse mundo, meu amigo e minha amiga, que não muda? Se pegarmos uma foto antiga de 5 anos, 10 anos atrás, a pessoa, quando olhar a roupa dela, ela ainda diz assim, poxa, eu não acredito que eu usei isso daqui. Às vezes um corte de cabelo, ele diz assim, olha meu cabelo. Quando passamos fotos antigas, nós vemos como as coisas estão diferentes, como as coisas têm se atualizado, principalmente agora nessa era digital, que tudo é fácil, que tudo muda. Você faz uma programação de cor, você muda o estado natural daquela foto, real da foto, você deixa ela do jeito que você quer, você vai tirar uma foto, você coloca os efeitos. Mas você veja, meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus há quantos anos está aí? E nunca foi mudado nada. E ela é autossuficiente para o que precisamos na nossa vida. Eu pergunto para você e chamo a atenção para você usar a sua cabeça, para você pensar, para você raciocinar. Talvez há quanto tempo você conhece a palavra de Deus? Talvez quanto tempo você vem ouvindo a palavra de Deus? Mas eu pergunto para você, qual é o resultado dessa palavra na sua vida? Talvez você diz assim, eu sou uma pessoa de muita fé. Ministro, eu tenho a minha religião, eu já sei o que fazer. Mas nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando aqui de poder, de eficaz. E isso vem da onde? O que nos garante isso? A palavra de Deus. Mas, às vezes, pastor, a pessoa, ela conhece a palavra de Deus há muito tempo, ela ouve a palavra de Deus há muito tempo, mas ela não vive. Exatamente. Ela não se entrega, ela sabe, Deus vem pedindo para ela algumas mudanças na vida dela. E Deus fala uma, fala duas, fala três, mas a pessoa, ela ouve, ela toma conhecimento, mas ela não dá ouvidos a viver, exatamente, a se entregar. E é claro que se você não se submete a essa palavra, como falamos no programa passado, como que você vai extrair os resultados dessa palavra para sua vida? Vai experimentar se isso aqui é verdadeiro. Como que você vai experimentar? A Bíblia fala que Deus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Eu pergunto para você, você tem tido essa abundância na sua vida? Você tem tido paz? Você tem tido uma família abençoada?
Você tem um trabalho abençoado. Você é uma pessoa realizada. Ministro, da forma que o senhor fala, então vocês não têm problemas? Não, nós temos problemas sim, meu amigo e minha amiga. Mas a gente não deixa com que os problemas venham nos dominar. Por quê? Porque a gente coloca sempre o pensamento, o quê? Na palavra de Deus. Né? Os nossos pensamentos voltados à palavra de Deus. Então, há momentos que eu tenho problema, há momentos que eu passo por dificuldade, há momentos que se eu olhar para a minha situação eu estou fraco. Mas quando eu leio a palavra de Deus, quando eu ouço essa palavra, quando eu dou ouvido a essa palavra, eu me sinto forte. A própria palavra de Deus diz o fraco, eu sou forte. Por quê? Porque essa palavra nos fortalece. Talvez você não tenha tido força para lutar contra esse problema que você está vivendo. Mas eu creio e tenho absoluta certeza que se você der ouvido o que está sendo dito nessa programação, você vai perceber dentro de você uma mudança, algo novo tocar você. Não é isso, pastor? Então, o próprio versículo aqui de Tiago 1,25 está dizendo que aquele que presta bastante atenção nessa lei perfeita da liberdade, certo? E nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, a pessoa que ouve e não pratica, mas um fazedor da obra, aquele que é mais operoso praticante, aquele que pratica. Então não adianta a pessoa estar ouvindo tudo isso, talvez porque tem tanta gente, às vezes dentro de uma igreja, até evangélica, que ela se decepciona e não quer mais saber. Porque ela vai, ela ouve, mas ela não aplica isso aqui que está dizendo aqui, ó. Presta atenção na lei perfeita da liberdade, que é a palavra, não sendo um ouvinte negligente, e persevera naquilo que ela ouviu da palavra. Se a palavra está declarando em favor dela, que pelas feridas de Jesus ela foi curada, por que ela insiste em ficar falando que ela está doente? Então ela não está perseverando na lei perfeita. A lei perfeita diz em Isaías 53:4 que Jesus já levou todas as doenças, dores e enfermidade. Ela está perseverando e focada em falar que ela tem aquilo. Tem gente que chega a falar assim, ó, a minha doença, verdade, a minha diabetes, a minha. Ela assume. Quer dizer, ela está perseverando em qual palavra? Não é a palavra, não é a Bíblia. É na palavra do laudo que deram para ela. Ela assume tanto aquilo que ela passa a conviver com os sintomas, com o problema, com a situação. E quando alguém pergunta como ela tá, fala assim, a minha tá pior. A minha doença tá não sei o quê. A minha tá meio controlada. A minha parece que deu uma melhorada. Mas depois de uma semana, a minha não sei o quê piorou. Quer dizer, ela tá perseverando em assumir que aquilo é dela. É minha doença, é minha. Deixa eu falar um negócio para você que tá nos ouvindo aqui e nos assistindo. Todo sofrimento e maldição que era para ser nosso, lá na cruz do Calvário, Jesus levou tudo. Ah, mas quer dizer com isso que a gente não vai ter mais problema? Ele acabou de falar. Não, vai ter problema sim. Só que quando o problema vem, entre o problema, entre a situação, entre os sintomas, entre a má notícia, entre sei lá o que veio para trazer sofrimento para mim, eu prefiro perseverar naquilo que a palavra está dizendo. Pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não temas, eu sou contigo. Quando passar pelas águas, pelo fogo, não sei o que, não temas, eu estarei contigo. Eu fico na palavra. Caia 1000 de um lado, 10.000 à direita, você não vai ser atingido. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Tá na palavra. O que nessa hora eu faço? Eu vou perseverar. Primeiro eu tive que prestar bastante atenção e entender isso. E agora, eu vou perseverar nisso. E aí a minha fé vai ser, eu vou ser provado na fé. Aí, nessa prova de fé, eu posso ser aprovado ou reprovado. O problema das pessoas, quando a fé dela é provada, muitos estão sendo reprovados. Por quê? Porque eles param de perseverar na palavra, assume o problema, assume a doença, porque não tem mais o que fazer, não tem jeito, vamos largar tudo e abandonar esse negócio. Acabou. O que Deus pode fazer? Então aqui não. Um fazedor da obra, que faz a obra, que pratica aquilo que você aprendeu da palavra, esta pessoa será bem-aventurada naquilo que ela fizer, que ela realizar. E o senhor veja que aqui Deus está tratando pessoas conhecedores da palavra. Pessoas que conhecem a palavra. Porque muitas pessoas. Quem ouve a palavra é quem
busca. Acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem vai atrás, talvez frequenta uma igreja. E talvez seja o seu caso, meu amigo. Porque aqui existem mensagens que são pessoas que não é conhecedor. E existe mensagem que são para aqueles que já conhecem a palavra de Deus. Então, você tem que avaliar a sua fé. Avaliar o resultado da sua fé. Porque se você vem tendo uma vida no que você não tem prestado atenção, se dedicado, se entregado 100% à palavra de Deus, é porque alguma coisa você está fazendo de uma forma que você acha que é do seu jeito. E não podemos fazer nada do nosso jeito. Não podemos fazer uma parte da palavra, viver uma parte da palavra, uma parte dos princípios e não outros. Porque senão, como que a gente vai chegar diante de Deus e dizer para Ele, meu Deus, o Senhor prometeu na tua palavra. E isso não tem acontecido na minha vida. É como se você fosse prestar um concurso e você não, se você entregar uma prova com uma parte preenchida e a outra não, e querer você ali alcançar o máximo de pontuação. Como que você vai alcançar? Como que você vai pedir a Deus o cumprimento da palavra dele, se você não tem feito isso que ele tem orientado, o que ele está pedindo, para você prestar atenção? Como que fala essa parte? É aquele que persevera na lei perfeita da liberdade, nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um fazedor da obra, aquele que pratica o que aprendeu. E quantas vezes a pessoa ouve e negligencia? Ela sabe o que tem que ser feito e não faz. Ela age com negligência. Por quê? Porque ela está esperando ali, ela está recebendo ali a orientação de Deus. Ela está recebendo ali a revelação da palavra de Deus. Olha, Deus quer te abençoar, Deus quer te dar saúde, como o pastor colocou. Ao invés da pessoa confessar a saúde, confessar a vitória, confessar a lei perfeita da liberdade, a promessa de Deus. Não, meu amigo, você está confessando a circunstância, confessando a doença, a dificuldade. Não faça isso. Pare um pouquinho. A fé funciona para onde a gente aponta. Aponta a sua fé, direciona a sua fé para a palavra de Deus e passa a confessar essa palavra, passa a se atentar a essa palavra, porque aí eu tenho certeza, meu amigo, que a sua vida vai haver uma mudança no momento em que você der esse start à palavra de Deus. A sua vida passa a mudar na hora, porque a palavra de Deus, ela nos orienta. E às vezes a gente fica pedindo para Deus, quantas pessoas pedem, meu Deus, muda a minha vida. Mas a verdade é que Deus nos dá força e nos dirige. E quem muda a nossa vida somos nós, através de atitudes direcionadas pela palavra de Deus. Então, levante dessa situação que você se encontra e se posicione, dê um passo até a palavra de Deus. Não é isso? É exatamente isso. E em cima desse mesmo entendimento de Tiago 1:25, diz assim, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade. Eu peguei então Gálatas 5:1, que fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E, exatamente. E aí, em cima de um outro versículo, né, já até apareceu, Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres, é a tradução que ele colocou ali. Mas também em Lucas, no capítulo 18, no versículo 5, o que diz lá em Tiago 1:25? Aquele que persevera na lei perfeita da liberdade, não sendo um ouvinte negligente, mas aquele que pratica a lei perfeita da liberdade, esse tal será bem sucedido. Então, perseverar, ok? A história dessa mulher com o juiz aqui no versículo 5, que está em Lucas 18, versículo 5, diz assim, ó, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha me molestar. O que a gente vê nessa mulher? Uma parábola de Lucas 18, né? Que é a parábola do juiz iníquo e da viúva. O que essa mulher fez? Ela ia lá e batia na porta. O único juiz, ela morava numa cidade que só tinha um juiz que podia julgar a causa dela. Né? Por causa do horário, eu tô dando uma... E ela ia lá e batia na porta do juiz.
o juiz olhava para ela e porta na cara dela. Ela ia lá, batia na porta, o juiz olhava para a cara dela, porta na cara dela. Ia lá, porta na cara dela. Porta. Ela desistiu? Não. Ela perseverou. O que nós vimos em Tiago 1,25? Aquele que persevera. Ela perseverou. Perseverou. Tem pessoas que no primeiro não não sei o que, tô perdido, só tem esse juiz, vamos esperar um dia, quem sabe ele manda ele para outro lugar e traz um outro para cá. Não, ele vai ter que resolver a minha situação. Ele vai ter que, né, julgar a minha causa. Então você vê, espírito de perseverança. Esse texto é tão maravilhoso, eu gosto demais disso aqui. Jesus começa falando assim, o dever de orar sempre. E Jesus termina falando, será que quando Jesus vier vai achar fé? O texto começa falando de oração. E aqui no 8 termina falando de fé. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Fé? Como assim? Fé, perseverança, pessoa determinada. Eu de luta, creio no que a Bíblia diz e eu vou lutar, eu não vou aceitar, eu não vou me sujeitar a esse mal, essa doença, essa situação. Mas quem é que vai fazer assim? A pessoa que já nós vimos no programa de ontem, Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quem não se sujeita a Deus não vai ter esse espírito, como Josué e Caleb. Não, Deus falou, Deus prometeu. A pessoa que fala isso, sabe o que é? É aquela que já se sujeitou à palavra. Ela acredita de verdade. Ela não é só um leitor da Bíblia. Ela lê a Bíblia para saber das histórias da Bíblia. Ai, ela que bonito. Se lança, né? Ai, que não sei o que. Não, eu quero extrair daqui o espírito daqui para o meu espírito e eu quero viver isso aqui. Agora eu preciso o quê? Pegar o Tiago, o Tiago de hoje, de 1,25. Aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um fazedor da obra, este tal será bem-aventurado em tudo que ele fizer. Ele pode estar ali lutando, como essa mulher, indo lá e não aceita, mas não está resolvendo, e vai de novo, não está resolvendo, mas ele não desiste. Sabe por quê? Porque maior é a fé dele no que está escrito aqui do que o problema que ele está passando. Aí que está a diferença. Por que tem pessoas que é vencida pelo problema? Porque o problema está sendo maior do que a fé que ele tem na palavra. E por que tem pessoas que, por maior que seja o problema, ele vence o problema? Porque a fé na lei perfeita que está dentro dele é maior do que o problema e a situação. Nós vamos orar agora. Depois vamos dar a oração. Eu já tenho que orar, né? Para dar os endereços mais uma vez, para a gente poder concluir, porque a hora passa rápido. Vamos orar então? Copo com água preparado, em nome de Jesus. Você pode fechar os olhos aí, parar em algum lugar, estiver no carro, encostar. Se estiver em casa, se você tem um aplicativo já no teu celular, você está acompanhando, vamos orar agora. Pai, eu dou graças a Ti, Senhor, por mais este programa que está chegando ao final. Mas, meu Deus, que o Senhor alcance agora esta pessoa, que lá no comecinho eu falei, a você que está aí, dê hoje uma oportunidade para Deus, vai até o final do programa. Pai, ela está aí. Ela disse, eu estou aqui. E eu coloquei um copo com água. Eu estou colocando aqui documentos aqui, eu vou orar, estou apresentando a Deus. É isso mesmo. Você está perseverando naquilo que você ouviu da palavra, está crendo. Meu Deus, sua palavra diz que o Senhor honra aqueles que te honram. Então, meu Pai, honra esta pessoa agora, que me ouviu lá no comecinho, a hora que abrimos o programa, e eu dizendo assim, ó, dê hoje uma oportunidade para Deus, fique até o final, e no final nós vamos orar, e se você abrir teu coração e crer, você vai Deus operar. Pai, opera. Aquilo que homem nenhum, aquilo, meu Deus, que nenhum remédio pôde fazer, nenhum tratamento psicológico, psiquiatra pôde fazer por essa mulher, por esse homem. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, aquilo que os recursos humanos, os recursos da terra não pôde fazer, meu Deus, o Senhor pode. Então toca agora, Senhor, mostra para essa pessoa, meu Deus, mostra para ela, tocando nela, aliviando essa dor maldita que tem consumido a vida dessa pessoa. Mas não é uma dor física, é uma dor na alma. Deus, e ela tem buscado tantas coisas para preencher e amenizar essa dor, Pai, mas ela não conseguiu, mas agora ela consegue. Meu Deus, entra na alma dessa pessoa, no coração dela, mas esta pessoa que está dizendo, pode vir, eu estou aqui, e eu abro meu coração,
Se o que esse pastor está falando é verdadeiro, eu quero ter uma experiência aqui agora com esse poder, Pai. Mostra para ela, Pai. Mostra, Senhor, curando, fortalecendo, libertando, restaurando, transformando. Arranca agora, meu Pai, essa perturbação maldita e maligna da vida desta pessoa. Parece que ela carregava uma tonelada sobre os ombros dela. Era uma nuvem preta. Aonde ela ia, os céus estavam fechados. Abram-se agora pelo poder de Deus. Seja iluminada agora, destrava agora. É arrancado esse peso maldito das trevas que você estava carregando. E o fardo de Jesus, ele é leve e ele se manifesta agora. Eu declaro você sendo tocado, curado, liberto e abençoado para a glória dele. Pai, consagra também esta água. E quando ela beber esta água, ela vai selar agora esse milagre e esta bênção para a tua glória, Jesus. Para a tua glória. Diga um amém. Amém, graças a Deus. Beba da água. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos ficando então por aqui. Vai passar mais uma vez os endereços. Isso. Então, né? Se você quer então fazer o contato com a gente, o ministro Ricardo vai dar aqui os endereços, a consideração final, para a gente já poder encerrar. Nós estamos no Instagram, no @igrejamoriá.rp. Você que queira acompanhar, nós estamos vivendo 70 dias ao vivo, às 5 da manhã, de jejum e oração, por sua causa e por toda a causa daqueles que necessitam, que têm buscado, procurado. E estamos no YouTube também, no @igrejamoriá.rp, tudo junto. Essa programação e as reuniões da igreja também estão lá no YouTube, você pode acompanhar. Estamos no WhatsApp também, no número 16, que é o DDD 99400 e o 9450. Você que necessita de um atendimento pessoal ou queira nos enviar o seu nome ou foto para oração, estamos nesse WhatsApp. Só adicionar e mandar. Só adicionar e mandar. E estamos na nossa igreja, na Rua Platina, número 121, no Jardim Santa Cruz, próximo ao campo do Botafogo. Estamos de porta aberta, esperando, e você é o nosso convidado. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos, que Deus ilumine a todos. Deus abençoe então vocês e até o próximo programa. Amanhã estaremos nesse mesmo horário aqui com todos vocês. Fiquem na paz. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.